Livro As Aparições do Deus da Glória, Pedro Dong, capítulo 1. Tema desta semana, o contexto. O que motivou Paulo a escrever a carta aos Romanos. Meta de hoje, leitura das páginas 11 a 13. Mobilização das igrejas para a coleta da oferta. O encargo de Paulo pelo povo judeu é provado na passagem bíblica de 1 Coríntios, onde lemos: Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas na Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que se façam coletas quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, àqueles que aprovardes. 1 Coríntios capítulo 16, versículos do 1 ao 3. Nessa carta endereçada à igreja em Corinto, Paulo já destacou aos irmãos daquela cidade a necessidade de se levantar uma oferta para os santos em Jerusalém. Ao escrever a segunda carta à igreja em Corinto, ele registrou: Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. 2 Coríntios capítulo 8, versículo do 1 ao 4. A igreja em Filipos, inclusive, rogou a Paulo para participar da assistência aos santos nessa ocasião. Os irmãos na Macedônia eram profundamente pobres. Devemos seguir esse exemplo maravilhoso e impactante de generosidade quanto à oferta de riquezas materiais. Não olhemos com olhos naturais para nossa capacidade financeira. Não ofertemos de forma costumeira. Devemos orar com firme propósito diante do Senhor sobre esse assunto. Perguntemos a Ele: Senhor, como podemos ser úteis nessa situação onde há necessidade de oferta? Assim, com espírito de oração e coração puro, procuremos separar e consagrar nossa oferta, manifestando assim generosidade em prol da obra de Deus. Ardor no coração quanto ao Evangelho. De fato, Paulo estava com uma visão espiritual fortíssima. Em Éfeso, ele tomou a decisão de ir pessoalmente a Jerusalém. No capítulo 19 de Atos, lemos: Cumpridas essas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando: depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma. Tendo enviado à Macedônia 2 daqueles que lhe ministravam, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na Ásia. Versículos 21 ao 22. Porque Paulo precisava ir a Jerusalém? Na Epístola de Paulo aos Romanos, encontramos a resposta: Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Romanos capítulo 9, versículos do 1 ao 3. Havia no coração do apóstolo um encargo represado de pregação do Evangelho ao povo judeu. Que tenhamos esse ardor e visão espiritual que Paulo tinha pelas pessoas. Ele chegou a pensar em ser separado de Cristo por amor aos seus irmãos. Paulo escreveu ainda: são israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças e a legislação, o culto e as promessas deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todo sempre. Amém. Versículos do 4 ao 5. Destaco a frase: porque são israelitas, pertence-lhes a filiação. A filiação foi oferecida primeiramente ao povo de Israel e posteriormente aos gentios, a nós. Aos judeus também foram reveladas em primeira mão a glória e as alianças. A legislação mencionada aqui é a promulgação da lei de Moisés a favor deles. E o culto é o serviço dentro do tabernáculo e mais tarde no templo. E também há as promessas que foram dirigidas primeiramente a eles. E ainda mais, deles são os patriarcas. Abraão, Isaque e Jacó são do povo de Israel. E também deles descendo o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos.